Olá, queridos, tudo bem? Disciplinas espirituais fazem parte do currículo do CFC, Centro de Formação Cristã, desenvolvido pelo Ministério de Educação Cristã da Igreja Batista Emanuel, na cidade de Petrolina. Sejam todos bem-vindos. Esta é a sua sala de aula online, onde durante alguns encontros objetivamos definir com vocês o valor das disciplinas espirituais para a formação do caráter cristão, para a manutenção da vida devocional e principalmente para o crescimento espiritual do cristão. Como você pode ver na tela, as disciplinas espirituais, na verdade, são ferramentas didáticas disponibilizadas pelo Senhor para auxiliar seus filhos nesse processo natural de crescimento cristão. Ainda na tela, como podemos conceituar e definir o jejum? No âmbito da vida cristã, jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período de tempo definido com propósitos espirituais. Continuando ainda na tela, quando jejuamos, estamos abrindo mão de alimentos que o corpo necessita para buscarmos a presença do Senhor, para alinharmos a nossa mente à mente de Deus, para alinharmos o nosso coração ao coração de Deus, para alinharmos a nossa vontade à vontade de Deus. Deixar de se alimentar sem nenhum motivo específico que não seja o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, isso não pode ser considerado jejum. Talvez tenha a ver com uma prescrição médica, tenha a ver com uma dieta pessoal, um protesto ou com qualquer outra situação. A disciplina do jejum anda muito próximo às disciplinas da oração e da leitura devocional da Bíblia, a tal ponto que a gente muitas vezes não consegue desassociá-las. O tema jejum é um tema muito complexo para alguns pastores e algumas igrejas contemporâneas. A igreja, então, ela vive um tanto quanto dividida entre dois extremos: aqueles que não dão nenhum valor e aqueles que exageram em suas ênfases. Gosto particularmente do pensamento que diz que nenhuma das disciplinas espirituais tem o poder de mudar a pessoa de Deus. Contudo, sim, confirmamos que elas podem nos ajudar a vencer o nosso maior e principal inimigo, que é o nosso eu pessoal. Para crescermos espiritualmente, nós precisamos mais de Deus e menos de nós mesmos, que Ele cresça e que eu diminua. Eu diria que esse é o nosso maior, o nosso grande desafio. Como você pode ver na tela, podemos encontrar vários registros de práticas do jejum nos escritos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e eu quero citar alguns para vocês. Moisés jejuou quando passou 40 dias no monte, na presença de Deus, para receber as 2 tábuas de pedras, as tábuas da aliança. Ele não comeu e não bebeu. Samuel orou e jejuou com todo o povo em Mispa, como sinal de arrependimento de seus pecados. Davi jejuou como expressão de dor e sofrimento pela morte de Saul e Jonatas. Depois fez também, ele jejuou pela morte de Abner. Como se pode continuar na tela, Daniel fez jejum parcial, comendo só legumes e tomando água, a fim de não se contaminar com as iguarias do rei. Neemias jejuou por alguns dias, orando e lamentando pelo sofrimento em que se encontrava seu povo e também pela destruição da cidade de Jerusalém. O rei Josafá apregoou jejum em toda Judá, quando estava sob pressão, sob risco de ser invadida pelos moabitas e amonitas. Como se pode ver na tela ainda,
O rei e o povo de Nínive jejuaram em arrependimento por seus pecados diante da proclamação do profeta Jonas. Esté pede que seu povo jejue por ela, para proteção, para sua proteção, quando ela deveria encontrar com o rei. Esdras proclamou jejum junto ao rio Ava, pedindo a Deus proteção e bênção para a sua viagem. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer alimento algum, a fim de vencer todas as tentações impostas pelo diabo. O Senhor Jesus é a nossa maior fonte de inspiração para o exercício das disciplinas espirituais. Ele mesmo vivenciou a prática do jejum em sua própria vida. Jesus não nos ensinou, nem nos orientou, nem mesmo nos recomendou nada que ele mesmo não tenha vivenciado. Tudo que Jesus fez, conforme narra os 4 evangelhos, é exemplo de perfeição a ser seguido. Jesus foi perfeito no seu caráter, na obediência, no amor, na humildade, na abnegação, no perdão, na paciência, na santidade, no serviço, na oração e, sobretudo, e também na disciplina do jejum. Em um dos momentos mais determinantes da sua vida ministerial, Jesus jejuou no deserto durante um longo período de 40 dias e 40 noites. Não há, queridos irmãos e irmãs, como vencer as intermináveis investidas do inimigo, cujo propósito é a nossa destruição, se não estivermos ligados ao Pai, gozando de uma verdadeira intimidade com seu Filho Jesus Cristo, sendo fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. A disciplina do jejum, abonada pela prática da oração e pela prática da leitura da palavra de Deus, nos dá foco, nos fortalece, nos faz vencer todas as lutas e todas as batalhas espirituais. Devemos entender então o jejum como uma das disciplinas espirituais estabelecidas por Deus para nos auxiliar, para auxiliar você no seu crescimento espiritual. Como você pode ver na tela, não é sem razão que Jesus, nos seus ensinos lá no monte, ele tenha trazido à tona orientações sobre essa disciplina. Vejam que ele disse: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Queridos, para Jesus, a prática do jejum nunca deve ser visto como um mero rito repetitivo, nem mesmo uma obrigação religiosa, mas uma prática habitual, assim como oração, assim como a leitura da palavra de Deus, da sua palavra. Diante desta orientação, fica também evidente que o jejum era uma prática natural da comunidade. Corta, Daniel, aí. Corta aí, viu? Para Jesus, a prática do jejum nunca deve ser visto como um mero rito repetitivo, nem mesmo uma obrigação religiosa, mas uma prática habitual, assim como a vida de oração e a vida da leitura devocional da Bíblia. Diante desta orientação, fica também evidente que o jejum era uma prática comum, contudo, precisava ser esvaziada
da sua religiosidade aparente para se tornar ou ser cheia de uma espiritualidade frutífera. A disciplina do jejum deve ser uma experiência na vida de todos os cristãos. Por quê? Porque todos os cristãos, todos nós, eu e você, todos nós, precisamos da presença de Deus. A disciplina do jejum deve ser uma experiência vivenciada na vida de todos os cristãos. Todos nós, eu e você, precisamos da presença de Deus. Como você pode ver na tela, disseram eles: os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações, e os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus então lhes responde fazendo uma pergunta, e ele pergunta: podem fazer jejum os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Evidentemente que a resposta é não. Contudo, Jesus conclui: dias virão em que lhe será tirado o noivo, naqueles dias, sim, eles jejuarão. Jesus também disse que há determinadas lutas, batalhas na nossa vida espiritual que só podem ser vencidas com oração e jejum, mediante a autoridade do nome de Jesus. Eu quero perguntar a você: você quer crescer espiritualmente? Você quer ser um homem, uma mulher íntimo de Deus? Você quer viver uma vida vitoriosa? Então, queridos, exercitem as disciplinas espirituais em suas vidas. Amém? E até o nosso próximo encontro.